Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, nosso segundo módulo do treinamento de diagnóstico e análise de micro e pequenas organizações. Sou o professor Eduardo, esse é o nosso segundo módulo. Vamos só relembrar rapidamente o que nós aprendemos no primeiro módulo. Lembrando que nós teremos 8 módulos. Então, os 3 primeiros módulos são mais conceituais, são conceitos que nós iremos usar na hora que chegar o momento da aplicação do método, né? Então, o primeiro módulo nós conceituamos a organização, falamos que uma organização nada mais é do que a somatória de pessoas e recursos que compartilham um objetivo comum. Também conceituamos empresa, né? Falamos que toda empresa é uma organização, ou seja, toda empresa ela é composta de pessoas e recursos e compartilham um objetivo comum. Só que a diferença entre uma empresa e uma organização é que uma empresa ela é formalmente definida. Ela tem um CNPJ, tá? Ela é reconhecida no território nacional por esse número, tá? E falamos assim, ó, tá, como é que a gente consegue agora pegar pessoas, recursos e atingir esse objetivo comum? Para isso é fundamental nós entendermos os princípios organizacionais, que é a missão, a visão é o farol, é o objetivo, e os valores, como que a gente vai alcançar esses objetivos, né? De forma ética, né? Ou outros valores que nós podemos abordar. Nesse segundo módulo, nós iremos aprender mais 2 conceitos, muito simples, conceito de problema e conceito de método, tá? Então, durante esse módulo, nós iremos abordar esses 2 conceitos, de forma também muito simples, muito fácil, que iremos usar isso no decorrer do nosso curso, tá? Então vamos lá. Esse segundo módulo, a ideia é apresentar o conceito de problema e também o conceito de método, tá? Então, conceitualmente, como que a gente pode definir um problema de uma forma muito simples mesmo, né? Problema é o resultado indesejado de um determinado processo. De novo, problema é o resultado indesejado de um determinado processo. Você vai falar assim, meu Deus, o que ele está querendo dizer? Vou te explicar de uma forma diferente. Vou fazer um desenho aqui, uma brincadeirinha. Eu criei aqui a casa de doce da avó Guilhermina. Na realidade, nós temos alguns componentes aí nessa casa de doce. Se vocês olharem do lado esquerdo aí, nós temos a entrada. No centro, nós temos o processo de transformação. E na saída, nós temos lá o final, lá a saída. Isso, na realidade, é a forma lógica como funciona uma empresa. Nós costumamos definir isso como um modelinho sistêmico, é um sistema. Se vocês perceberem, a casa de doce da avó Guilhermina, para que ela funcione, para que ela consiga produzir o doce de leite, ela precisa receber algumas entradas. Imaginem um local físico e a casa de doce precisa adquirir algumas entradas. O que é isso? O leite e o açúcar. Lembrando que esse doce é bem simples, tá? Além disso, ela precisa dos funcionários e também das máquinas ou dos recursos. Olha aí, ó, pessoas, recursos. Pessoas, recursos. Qual que é o objetivo? Produzir o doce. Olha o conceito de organização, o conceito de empresa voltando aqui. Perfeito. Recebi essas entradas. Entrou tudo para a casa de doce da avó Guilhermina. Agora eu entro na etapa do processo de transformação. Mas como assim? Eu vou alterar as características físicas, tanto do leite quanto do açúcar. Para isso, eu vou executar uma série de atividades dentro da casa de doce de leite da avó Guilhermina. Eu começo lá com a primeira, que a gente pode chamar de microprocesso, aonde eu recebo o leite, eu recebo o açúcar, as pessoas e utilizo a máquina, que são os recursos, e vou fazer um microprocesso ou uma atividade de aquecimento desse leite. A segunda atividade, o segundo processo, nós vamos receber esse leite aquecido na fase anterior, nós vamos receber as pessoas e mais uma vez as máquinas, que são os recursos, e vamos fazer o cozimento desse leite. Olha que coisa, ó, eu estou mudando as características físicas daquela entrada que foi o leite e o açúcar.
Nós vamos agora para o terceiro processo. Terceiro processo, nós recebemos o leite cozido do processo anterior, pego as pessoas e os recursos, a máquina, e vou fazer o resfriamento desse leite. E agora nós vamos para o último microprocesso, que é justamente pegar esse doce, que agora já virou doce, resfriado, pego as pessoas e a máquina e vou fazer o invase. Pronto, mudei as características físicas. O que sai lá na frente? Sai o doce de leite. Tranquilo, não é? Aqui é uma organização, uma empresa, utilizando pessoas, utilizando recursos, com o objetivo de produzir doce. Mas espera lá, Eduardo, você está explicando isso aqui para dar o conceito para nós de problema. Onde que está o problema aí? Eu falei para você o seguinte, problema é o resultado indesejado de um processo. Então, o processo é o centro ali. O processo é a transformação do leite, do açúcar, em doce. O resultado indesejado é o doce com algum problema. O doce saiu errado. O doce não saiu aquele doce que normalmente a casa de doce da avó Guilhermina faz. Esse é o problema. Aí é o problema. Então, conceitualmente, voltando, problema é o resultado indesejado de um processo. No caso da nossa casa de doce da avó Guilhermina, é os doces que foram produzidos, mas saíram com algum defeito, algum resultado indesejado. O doce não saiu como é de costume que ele seja produzido. Entendeu? Simples, muito fácil mesmo. Tá. Aí, esse conceito de problema, ele se aplica em várias outras áreas, né? Aqui, especificamente na casa de doce da avó Guilhermina, nós utilizamos o conceito de problema, problemas organizacionais. Mas nós temos, por exemplo, problemas pessoais. Por exemplo, preciso falar inglês, é um problema, né? Melhorar meu controle financeiro, problema também é um problema pessoal. Nós temos os problemas profissionais, né? Melhorar a comunicação, melhorar o aprendizado e assim sucessivamente, né? Nós temos também problemas organizacionais, né? Reduzir perdas, aumentar satisfação do nosso cliente, aumentar satisfação dos nossos funcionários ou colaboradores. São problemas que diariamente eles se apresentam para nós e nós precisamos aprender a como resolvê-los definitivamente. Se você for perceber na nossa vida como um todo, algumas pessoas conseguem resolver problemas de uma forma mais simples. Outras já têm uma certa dificuldade. O que nós estamos fazendo aqui é definindo uma única forma de resolver problemas. Problemas vamos ter, tanto nas organizações quanto nas empresas, que são formalmente definidas, nós teremos problemas. Agora nós vamos procurar entender quais são esses problemas e usar métodos para resolver esses problemas. Você vai ver que é facinho e show de bola. É como você aprendesse a fazer o arroz. Sabe quando a mãe ou o pai ensina você a fazer o arroz? Então, a primeira vez você segue a receita. A segunda vez você segue a receita. A terceira vez você segue a receita. Na quarta você já se arrisca a não mais ter que ler a receita. Depois da quinta, da sexta, da sétima vez, você já dominou a receita e já sabe fazer o arroz. E, com o decorrer do tempo, você vai perceber que você já ganha confiança, já aprendeu a fazer o arroz e aí você já começa a inventar. Fazer um arroz com outros recursos diferentes. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, o que a gente tem que definir agora, daqui para frente, é toda vez que nós tivermos um problema, ao invés da gente fugir dele, nós vamos fazer o seguinte: oba, temos um problema. Se temos um problema, vamos aprender a como resolvê-lo de forma metodológica. Perfeito? Então vamos lá. Bom, é fundamental também aprendermos o seguinte: se você olhar na nossa vida como um todo, né, você vai perceber que algumas pessoas se destacam mais. Oh, mas por que essas pessoas se destacam mais? Porque essas pessoas têm mais facilidade na solução de problemas. Então eu trouxe uma frase aí muito simples. Crescer significa estar à frente da solução de problemas. Você quer crescer?
Você quer se desenvolver? Você quer se destacar? Aprenda a estar à frente da solução de problemas. Não fuja do problema. Problema? Oba! É a oportunidade que nós temos de corrigi-lo para que não ocorra mais. Então, toda vez que nós tivermos um problema, oba! Que conforme o tempo vai passando, você vai perceber que você vai ficar craque na solução aí dos problemas. E uma outra frase que eu deixei é o seguinte: quanto mais sucesso, maior o tamanho dos problemas a serem resolvidos. Quanto mais, lembra do arroz? Quanto mais você vai acostumando a fazer o arroz, mais você vai querer incrementar esse arroz, deixar o arroz mais gostoso, colocar outros recursos, outros elementos no arroz. Ou seja, quanto mais você vai dominando o método de solução de problemas, maior será o seu sucesso, maior será os problemas que você irá resolver. Com relação à empresa, nós podemos definir o seguinte: a empresa que resolve melhor o problema dos seus clientes, ela pode, com certeza absoluta, dizer: oba, estamos à frente. Porque na realidade, a empresa, que é a somatória de pessoas e recursos, ela existe para resolver o problema de alguém. Então, se nós conseguimos resolver o problema dos nossos clientes de forma eficiente, de forma eficaz, podemos sim afirmar com toda certeza: oba, estamos realmente à frente. Tá joia? Então, comece a partir de agora a procurar problemas para resolver. Você vai falar assim: nossa, o professor está ficando louco. Não. Comece a procurar problemas para resolver. Porque a partir de agora, nós vamos aprender a como resolver esses problemas de forma definitiva. Se não resolveu de forma definitiva, nós vamos procurar uma outra forma de resolvê-lo também, de uma forma que vai ser definitiva. Às vezes, você tem uma solução que não seja a solução definitiva. O que eu faço? Rodo de novo o problema e vamos tentar novamente chegar nessa solução definitiva. Porém, aqui há um ponto fundamental, que eu costumo dizer que é o fator crítico de sucesso. Se você quer aprender a resolver problemas, é fundamental você conhecer um método. O que é um método? O método é uma sequência de passos. Se nós formos procurar conceitualmente, a palavra método, ela vem do grego, que significa caminho ou via. É um caminho, é uma sequência de etapas, uma sequência de passos, uma sequência de atividades que eu preciso executar para atingir aquele determinado objetivo. Então nós podemos, baseado nisso tudo, conceituar que método é o caminho mais curto que nós temos para solucionar problemas. Nós podemos, assim, sem sombra de dúvidas, definir: método é o caminho mais curto que nós temos para solucionar problema. Professor, vai dar um exemplo de método. Sabe a receita que o papai e a mamãe passou para você para fazer arroz? Que você seguiu o método, a sequência certinha de passos? Esse foi um método de como fazer arroz. Legal, não é? Você decorou o método, aprendeu a fazer o arroz. E depois você vai inovando o arroz. Aqui eu vou te explicar o método para nós resolvermos problemas de uma forma geral. É exatamente isso. Não tem dificuldade alguma. E o método que nós iremos utilizar é o chamado método PDCA. É essa figurinha que você está vendo aí no seu computador, no seu smartphone, na sua tela. Ele é composto de 4 etapas, que são essas letras maiores, aí o P, o D, o C e o A, que é o Plan, Do, Check e Action. E 8 fases, que são esses números que estão aí dentro, contornando esse círculo aí do PDCA. No próximo módulo, nós iremos entrar, abordar e aprender como que funciona esse método PDCA para solucionar problemas. Muito simples mesmo, tá joia? Então, aguardo vocês para o nosso módulo 3, onde nós iremos aprender os conceitos do ciclo PDCA. Até lá!